Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E o evangelho de hoje, 11 de setembro, quinta-feira, é tirado de São Lucas, capítulo 6, versos do 27 ao 38. Continuidade do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E hoje Jesus fala para aqueles que escutam Jesus, aqueles que estão ali ouvindo as suas palavras, né? E Jesus começa a dar algumas orientações que só é possível através da graça de Deus realizar. Ou alguém que está tão movido pela lei natural que foi implantada em seu coração pelo próprio Criador, que faz isso impulsionado por aquilo que Deus colocou nele, que é a lei natural. O desejo de Deus, a vontade de ser como Deus, que Deus mesmo implantou, infundiu em nossa alma. Veja, Jesus diz: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Isto aqui, meus irmãos, é algo que é totalmente contraditório ao que o mundo tem ensinado. E Jesus continua: bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. O que o mundo nos orienta, o que nós somos orientados pelo mundo, o que o impulso da sobrevivência, o impulso natural que existe em nós, quando eu digo nós, eu estou falando o homem decaído pelo pecado, o homem que caiu pelo pecado, o homem que está movido pela concupiscência, né? Aquilo que é uma inclinação natural a fazer o mal, como São Paulo vai dizer na carta aos Romanos. Todo desejo fazer o bem, e o desejo de fazer o bem mora em mim. Mas quando penso em fazer o bem que eu quero, eu me dou conta que eu já fiz o mal que não quero. O desejo de fazer o bem está em mim, mas não a capacidade de realizá-lo. Então, alguém só pode fazer isso que Jesus está ordenando se for alguém que esteja sendo guiado pelo Espírito Santo ou tenha um senso muito forte na alma de ouvir aquilo que é a lei natural que foi implantada pelo próprio Deus no nosso coração. E ele continua: se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Isto aqui, dar a outra face, não significa literalmente você apanhar no rosto e oferecer o outro lado do rosto para apanhar. O próprio Jesus, veja, quando estava sendo julgado ali no Sinédrio pelos anciãos do povo, os sumos sacerdotes, ele respondeu algumas perguntas e um soldado do templo dá um tapa no rosto de Jesus e diz: é assim que tu responde ao sumo sacerdote? E Jesus vai dizer: se eu falei mal, diz-me em que falei mal. Mas se eu falei bem, por que me bates? O próprio Jesus. Então, oferecer a outra face é fazer o que Jesus fez no alto da cruz. Veja, Jesus estava sendo crucificado, estava sendo morto, mas sabendo que aqueles que o crucificavam não tinham a ciência perfeita daquilo que estavam fazendo. E Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aí é dar a outra face. Então, Jesus nos ensina a fazer o mesmo. No versículo 30 ele diz: dar a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Veja, dar a quem te pedir, ou seja, a caridade, né? A esmola. Se alguém te pede, tu tens capacidade de dar, de oferecer ajuda, de fazer caridade, dar a quem te pedir. E mesmo que alguém tire o que é teu, ele vai dizer que você precisa não pedir de volta, né? O que vós desejais, aqui é a regra de ouro, versículo 31, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Então veja
aquilo que nós queremos para nós, Jesus diz que nós devemos fazer para o outro. Aquilo que nós não queremos para nós, nós devemos não querer para o outro. No versículo 32. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Ou seja, amor recíproco, Jesus diz que é um amor que não tem sacrifício. É um amor que é, vamos dizer, chumbo trocado, né? Você recebe, você dá. É instantâneo. Até os animais irracionais, se eles recebem um afago, um aconchego, um carinho, eles respondem na mesma moeda. Ele responde na mesma altura. Mas Jesus está dizendo, né? Nós, cristãos, se amarmos somente aqueles que nos amam, que recompensa nós teremos? Porque o amor de Jesus é o amor exatamente de amar quem não merece. São Paulo vai dizer que quando nós éramos inimigos de Deus, ele enviou o seu Filho para nos resgatar. Veja, nós nos tornamos inimigos de Deus. Adão e Eva foi quem pecou contra Deus. Se tornaram inimigos de Deus. Mas mesmo assim, Deus veio se reconciliar com o homem. Veja o que São João vai dizer, né, colocando essas palavras na boca do próprio Cristo. Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. São Paulo chega a dizer que em Cristo, Deus Pai quebrou o muro de inimizade que nos separava de Deus. E diz assim, né? E ele nos retirou do reino das trevas e nos introduziu no seu reino de luz, né? Ele nos tirou do seu reino das trevas, do reino de trevas de Satanás, e nos introduziu no seu reino de luz. Jesus diz que o Pai faz brilhar o sol sobre justos e injustos, que faz chover, cair a chuva sobre bons e sobre maus. Logo, é Deus derramando amor para os seus filhos, aqueles que lhe amam e também aqueles que são indiferentes a ele, que não o amam, que são inimigos dele. O próprio diabo só está vivo hoje porque Deus continua o amando. Se Deus o odiasse como nós odiamos alguém muitas vezes, Deus teria aniquilado Satanás. Mas porque Deus ainda o ama, Deus o mantém no seu controle, mas ainda o mantém vivo, né? E ele é o inimigo de Deus por excelência. No versículo 34 vai dizer: E se emprestais somente àqueles a quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia, né? Então, muitas vezes a gente empresta e não recebe de volta e diz assim, eu não empresto mais, né? Agora, claro que nós não podemos também sermos tolos, né? O próprio Jesus nos ensinou a sermos dócil como as pombas, mas astutos, né? Espertos como as serpentes, né? Então não podemos também ser tolos para sermos o tempo todo feitos de idiota, né? No versículo 35 é dito o seguinte: ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Então, fazer tudo isso é nos tornarmos semelhantes ao Altíssimo. Versículo 36 ele diz: sede misericordiosos, como o Pai também, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, ser misericordioso, né? Ter compaixão, ter misericórdia dos miseráveis, né? E aqui os miseráveis no sentido mais forte da palavra, né? Dos maus, ter misericórdia dos maus. Só que o nosso senso de justiça, muitas vezes, nos leva a aplicarmos a vingança. E São Paulo vai dizer, na carta aos Romanos, que a Deus cabe a vingança. É Ele, Deus,
que se vingará do ímpio. E essa vingança de Deus não é baseada no ressentimento, é baseada na justiça. Fazer o que o próprio Jesus disse quando perguntaram: é lícito pagar o imposto a César? Dai-me a moeda. Aqui está a foto de quem? De César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Deus lançar o ímpio no inferno, ele não estará exercendo a sua vingança no sentido de aplicar um castigo porque está revoltado, né? Revoltadinho porque alguém não quis lhe ouvir. Ao contrário, ele está aplicando a justiça. Ele diz que se você, seguindo os 10 mandamentos, por exemplo, não é uma proibição, mas é dizer: olha, se você quer ter vida, observe isso aqui. Se você não quer ter vida, quebre todos esses preceitos. E no final do Evangelho, no versículo 37, Jesus vai dizer: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Então, o perdão que nós devemos dar ao outro é chave do perdão de Deus para nós. Por isso, no Pai Nosso, Jesus nos ensina, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E no versículo 38 ele conclui dizendo: dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Então veja, meus irmãos, por isso eu dizia que este evangelho de hoje é o evangelho, na minha concepção, mais forte desta semana. Porque são regras, são atitudes que Deus pede de nós que nos levará à salvação eterna e nos retirará do inferno. Lembrando que Deus é justo, justíssimo, né? Que Deus é justo, Deus é justíssimo. Deus abençoe a todos e peçamos a graça do Espírito Santo, peçamos ao Senhor o dom, a capacidade de realizarmos aquilo que é da vontade de Deus e sua vontade genuína, que é amar como Ele nos amou. Amém.